palavra Paraná tem origem no Guarani e significa rio caudaloso. O atual território do estado era habitado por povos indígenas, como os tupis-guaranis, caingangues e xoclengues. A região era visitada por exploradores europeus em busca de madeira de lei. O Paraná era parte da província de São Paulo. Entre as primeiras cidades que foram fundadas estão Paranaguá, Curitiba, Castro, Ponta Grossa, Palmeira, Lapa, Guarapuava e Palmas. Agora eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história do estado do Paraná. Aqui é o meu lugar. Te amo, meu Paraná. Desde o início do século XVI, exploradores europeus atravessaram o território paranaense, tendo sempre como ponto de partida o litoral atlântico. O primeiro europeu a percorrer toda a extensão deste território foi o bandeirante Aleixo Garcia. Em 1541, Dom Álvares Nunes Cabeça de Vaca, partindo da ilha de Santa Catarina, seguiu por terra em direção ao oeste, tomando posse simbólica deste território em nome da Espanha. Alvanhar Nunes, Cabeça de Vaca, mirrando a sua magnitude e divindade, ó grande Iguaçu, dessas águas sairá a potência que um dia irá movimentar o mundo dos homens, porque no reino das quedas das águas és o Todo-Poderoso. Em nome de Salto de Santa Maria e do reino da Espanha, declaro que essas terras pertencem à coroa, e agora, sobre as leis da igreja e do cristianismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nesta fase, a coroa espanhola cria cidades e algumas reduções para assegurar o seu território determinado pelo Tratado de Tordesilhas. No ano de 1554, é criada a primeira povoação europeia em território paranaense, a vila de Ontiveros, às margens do rio Paraná. 2 anos depois, o povoamento se transfere para perto da foz do rio Piquiri, recebendo o nome de Cidade Real del Guairá, hoje município de Terra Roxa, que juntamente com Vila Rica do Espírito Santo, nas margens do rio Ivaí, formou a província de Vera ou do Guairá. No início do século XVI, os portugueses criaram 2 capitanias sobre o nosso litoral: a capitania de São Vicente, na região compreendida entre a Barra de Paranaguá e a de Bertioga, e a capitania de Santa Ana, da Barra de Paranaguá até os limites do Tratado de Tordesilhas. Em meados de 1600, intensifica-se a presença dos moradores da capitania de São Vicente em todo o litoral e nos campos de Curitiba. Diogo de Unhate foi o primeiro português a requerer terras em solo paranaense. Em 1614, obteve uma sesmaria na região de Paranaguá, localizada entre os rios Ararapira e Superagui. Em 1617, Gabriel de Lara funda uma povoação na ilha da Cotinga, que depois transferiu para a margem esquerda do rio Taquaré, hoje Itiberê. Em 1648, o povoado de Paranaguá é elevado à categoria de vila, com a denominação de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Entre os astros do cruzeiro és o mais belo a fugir. Paraná serás luzeiro,
século XVII, descobriu-se na região do Paraná uma área aurífera anterior ao descobrimento das Minas Gerais, que provocou o povoamento tanto no litoral quanto no interior. Porém, com o descobrimento das Minas Gerais, o ouro de Paranaguá perdeu a importância. As famílias ricas que habitavam a região iniciaram um novo meio de conseguir gerar lucro e passaram a investir em criação de gado nas fazendas. A economia ficou baseada na pecuária. Como as grandes criações de gado estavam localizadas no sul do país, foi aberto um caminho, chamado de Caminho de Viamão, que ligava a vila de Sorocaba, em São Paulo, até Viamão, no Rio Grande do Sul, com a finalidade de transportar o gado. O gado era levado pelos tropeiros, que passaram a povoar os locais de parada, dando início a novos municípios. Atualmente formam um roteiro turístico chamado de A Rota dos Tropeiros. Estamos chegando a Castro, onde somos recebidos por um grupo de cavaleiros. Essa é mais uma cidade que se desenvolveu por causa do tropeirismo e onde vamos passar a noite. Castro surgiu por causa do rio Iapó. Na época das chuvas, ele inunda as terras ao seu redor, o que fazia com que os tropeiros ficassem parados aqui por dias e dias. Assim, surgiu um povoado que acabou se transformando no principal centro tropeiro do Paraná. Em 1704, o rei de Portugal doou parte dessas terras para a família do capitão-mor Pedro Taques de Almeida, que começou a construção da primeira capelinha em homenagem a Santana, no mesmo lugar onde hoje está a Igreja Matriz de Castro. Em 3 séculos, Castro cresceu, mas apesar das mudanças, ainda conserva um pouco da antiga aparência e atiça as recordações de Firmino, nosso tropeiro de todos os tempos. Iapó, rio que inunda. Vi muito papagaio do peito roxo descer aqui e fazer algazarra. Pescava lambari, piracanju, era um oi no anzol e o outro no céu. Rezava? Valei-me Santa Bárbara, segura esse aguaceiro aí em cima, modo de nós poder cruzar as várzeas. Ei, quando a chuva parava, nós enfileirava as mulas tudo, quase 2.000, para poder atravessar no val de cima. Os negros escravos levantavam as traias com água pelo umbigo. Depois, ajudei a construir a ponte no Iapó. Tudo madeira de lei. Quando chovia, ficava tudo escorregando demais. Cansei de ver mula, peão cair e rolar aqui no meio do rio. Aí veio o progresso e a ponte do trem. O toque-toque comprido dos cascos na ponte velha ia sumindo debaixo do estrugido da Maria Fumaça. Tempo! A memória do tropeirismo está bem preservada em Castro, nos acervos de 2 museus. A Casa de Sinhara, dedicada às mulheres, e o Museu do Tropeiro. A casa onde ele foi instalado é bem original, segue o estilo colonial, pertenceu mesmo a um tropeiro e tem mais de 200 anos. Por isso, para não danificar o piso, antes da visita, temos que calçar chinelos de lã, que vamos arrastando pelo chão. Meu nome é Maria Cardoso Vilela. Faço um trabalho de mostrar para as pessoas como é essa casa e o desenvolvimento do tropeirismo. Aqui nós temos o seu Pedro Martim, que nos auxilia no trabalho e entende muito bem o que é um tropeiro. O acervo do museu reúne peças de uso cotidiano dos tropeiros. Através delas, podemos imaginar como era a vida destes homens destemidos que passavam meses na estrada. E não faltavam perigos pelo caminho. Por isso, as armas faziam parte da tralha de viagem. Seu Tonísio já imaginou encontrar um bichão desse? Porque, na verdade, os tropeiros encontravam. Então, eles tinham que estar muito bem preparados. Nesta outra sala, objetos usados nos pousos. Aquilo tudo que eles carregavam, eles usavam também para poder montar o seu pouso. E aí vocês vão perceber que o que faz parte da montaria em si, depois ele vai se tornar uma cama, com o ligal, com o pelego, as canastras servindo de apoio e assim por diante. Então a gente chega até emocionado de ver tanta coisa bonita.
Vendo as canastas dessas de 1898, é muitos anos, gente. Quanto transportou uma caixa dessa? Aqui, uma coleção de cencerros. Quanto mais grande o cencerro, mais longe o som dele, né? E nem que fosse uma mula de sela, é outro sincero diferente para saber qual é. É, uma mula de sela, por exemplo. Temos mais miúdo, né? Temos mais esse aqui, que é mais para dizer de carroça. Também com o intuito de fazer com que os cavalos não se assustassem de pequeno ruído. Esta seção do museu é dedicada a um período diferente do tropeirismo. É o tropeiro se firmando como empresário, com família, já comprando suas terras em vários lugares, né, onde ele estava passando, porque ele precisa da terra para fazer o potreiro. Neste período, o tropeiro ganha poder, começa a receber títulos de nobreza e a ostentar sinais de riqueza. Nós vamos ter aqui, que é bastante importante, é essa coleção de cilhão. Cilhões são, então, essas montarias para as mulheres. Esse é aquele que andava de ladinho, De assim, ladinho, não montada no sim, cavalo. usando essas sapatas que vocês veem depois ali na parede. Vocês conheciam esse cilhão já? Conheço. Tem cilhão em casa também. A minha avó, minha tia andam muito em cilhão. É mesmo? A minha mãe também andou. Gijo se interessa pela coleção de ferraduras e instrumentos usados no trato dos animais. Essa peça é uma peça muito importante numa tropa, né? Essa aí É o fêmea. Isso aqui tem 3 lâminas aí, cada uma para sangrar num lugar. Um sangra no casco, outro sangra na veia. Um animal meio aguado que está dolorido, judiado de viagem, você tira um sangue dele, alivia ele. Sei. Então, Para tratar do animal mesmo. É uma peça muito importante, eu uso ela ainda. Eu tenho em casa também. Aqui também existe uma coleção de peças usadas na aferição de pesos e medidas, num tempo em que balança não era muito comum. As quartas, essas caixinhas de madeira, eram usadas como medida para a venda de arroz, feijão e outros cereais. Neste espaço, uma referência ao tempo da escravidão. A gargalheira capaz de prender até 12 escravos na hora do transporte. As últimas salas do museu são dedicadas à arte sacra. A religião na parte dos tropeiros foi uma coisa muito importante. Cada lugar ele tinha então um santo de devoção. Pode soltar a tropa, fica à vontade, senhor. Você tem que montar aí como é que daquela gamela. Nós aproveitamos o cenário histórico da Capão Alto para reconstituir como era um pouso tropeiro. Antigamente, em alguns pousos, quem passava primeiro deixava pronto um abrigo para quem vinha depois. Coisa bem simples, como esse ranchinho. Mas a maioria dos tropeiros dormia mesmo ao relento. A boia quente e caprichada é servida diretamente da trempe. Arroz e feijão gordo. E para aquecer a noite fria e bonita, seu Toninho com um trio de violeiros de Castro resgatam outra tradição tropeira, a cantoria à beira do fogo. Na hora de dormir, sela, bacheiro e pelego se transformam em cama e travesseiro. A capa de lã vira cobertor. E boa noite. Por alvará de 19 de fevereiro de 1811, foi criada a comarca de Paranaguá e de Curitiba, pertencente à capitania de São Paulo. A 6 de julho de 1811, a Câmara Municipal de Paranaguá dirigiu-se ao príncipe regente para pedir a emancipação da comarca e a criação de uma nova capitania. Em 1821, o movimento denominado Conjura Separatista, liderado por Floriano Bento Vieira, formulou abertamente sua reivindicação separatista, mas ainda sem obter êxito. Em 29 de maio de 1843, entra em primeira discussão o projeto de lei que elevava a comarca de Curitiba à categoria de província. No dia 28 de agosto de 1853, foi aprovado o projeto de criação da província do Paraná, que teria como capital provisória o município de Curitiba, que depois seria confirmada como a capital da província.
no dia 19 de dezembro de 1853, chega à capital, Zacarias de Góes e Vasconcelos, o primeiro presidente da província. As terras do centro e do sul do Paraná foram definitivamente ocupadas pelos fazendeiros. No fim do século XIX, a erva mate dominou a economia e criou uma nova fonte de riqueza. Com o aparecimento das estradas de ferro, ligando a região aos portos e a São Paulo, ocorreu um amplo programa de colonização, especialmente de alemães, italianos, poloneses e ucranianos, que contribuíram decisivamente para a expansão da economia paranaense e para a renovação de sua estrutura social. Um dos principais conflitos ocorridos no Paraná foi a Guerra do Contestado, que ocorreu entre os anos de 1912 a 1916, envolvendo o estado de Santa Catarina e do Paraná. Este foi um dos eventos mais significativos da história do Brasil no século XX. Ao longo do século XX, o Paraná destacou-se pela criação de empresas agrícolas, muitas vezes de capital estrangeiro, o que acelerou o processo de concentração de terras e de renda. Durante as décadas de 1970 e 1980, milhares de pequenos proprietários rurais e trabalhadores sem terra encenaram um êxodo rural que provocou um esvaziamento demográfico em mais de 50 municípios. Tais imigrantes seguiram principalmente para o centro-oeste e para a Amazônia. O Paraná atraiu muitos investimentos externos e indústrias automobilísticas instalaram-se no estado. Atualmente, dispõe de 399 municípios. Suas cidades mais populosas são Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Toledo. De acordo com o PIB, o Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil. E segundo dados do IBGE, o Paraná é o sexto estado mais populoso do Brasil, concentrando aproximadamente 5,63% da população brasileira, num total de aproximadamente 10 milhões e meio de habitantes. Paraná é rica, sua história é abençoado, seu sagrado chão. Orgulho do Brasil, seu povo incansável inspira toda a nação. Terra vermelha do trigo, da soja, do milho, café e feijão. Natureza bela, cidades modernas, quem mora aqui não sai mais não. Aqui é o meu lugar. Te amo, meu Paraná. Aqui é o meu lugar. Te amo, meu Paraná.